Meus amigos, muito bom dia. Eu não me aguentei. Eu estava lendo o primeiro livro de Samuel, falando sobre a história de Davi, é uma história que me toca muito ao coração. Eu falei, meu Deus, eu tenho que compartilhar isso com a moçada. Eu tenho que trazer os insights, assim. É uma coisa que me toca muito, eu acho que pode te ajudar bastante. A história de Davi é fantástica. Davi foi rei de Israel. Davi era segundo o coração de Deus. Davi era um filho, um servo fiel. Ele buscava fazer o tempo todo a vontade do Senhor. E as histórias, elas são realmente para a gente pegar contextos, para a gente entender como é que a gente pode se comportar na nossa própria vida, né? E trazer alguns insights exatamente para o nosso dia de hoje, tá? As histórias eu vejo muito assim, as histórias na Bíblia, elas têm grandes ensinamentos. E eu quero trazer um ensinamento para ti. Davi, ele era o mais pobre da sua família, né? Israel estava no momento sendo governada, né? Ela tinha um rei chamado Saul, um rei muito conhecido que foi ungido por um profeta chamado Samuel. E esse profeta ungiu Saul mediante ordem de Deus. Davi, ele veio de... ele era um pastor de ovelhas. Basicamente, ele veio defender a sua tribo, no caso Israel, de um filisteu chamado Golias, né? Que era a história de Golias e tudo, Davi contra Golias e tal. Davi muito pequeno, Golias enorme. E Deus, enfim, Davi buscou honrar a Deus, protegeu o nome do Senhor, e Deus foi lá e protegeu ele, colocou ele lá na frente, na linha de frente, e ele derrotou Golias. Essa história, muito provavelmente, você já conhece. O que às vezes a gente não viu durante a nossa trajetória, durante a nossa vida, foi como se desenrolou depois disso. Porque Davi vira rei de Israel. Só que existe todo um processo para ele virar rei. Davi, ele teve realmente uma caminhada muito desafiadora, né? Que muitos aqui, às vezes eu me pergunto, meu Deus, será que eu teria a condição de aguentar a pressão que Davi sofreu, a pressão que Davi teve, né? Ele estava sendo nessa época lapidado. O que que acontece? Assim, às vezes você tá num momento de vale e você enxerga aquilo como se fosse uma maldição, ou enxerga aquilo como se fosse um mal de Deus, né? E aquele vale, ele tem o intuito de te lapidar. Muitas vezes Deus permitiu vales na sua vida para te lapidar. Às vezes os vales são consequências de atos seus, de erros seus e tudo mais. Mas se não fossem esses erros, vamos olhar, vamos dizer que foram só erros seus. Se não fossem esses erros, olha para outros erros. Não olhe para os erros de hoje, mas olhe para os erros para trás, né? Coisas que já aconteceram. Se não fossem esses erros, você estaria aqui hoje, você estaria com os pensamentos que você tem hoje, você estaria com as atitudes que você tem hoje. Muitas vezes, se você pegou a forma positiva de olhar para o erro, né? A forma que gera crescimento, esse erro foi o que te fez alavancar, foi o que te fez mudar, crescer, melhorar. E é importante que você olhe para isso como um processo de lapidação. E aí o que eu quero trazer é que, na verdade, não só o erro, mas o vale que você está passando. O momento desafiador, o momento de questionamento, o momento de incerteza em que você às vezes não vê resultado, às vezes você não vê melhorias assim claras, né? Mas você está por um momento em que você está conseguindo trabalhar em cima da pressão, né? Tem um tipo de parábola, não é nem uma parábola, mas uma metáfora que utilizam muito na palavra, que eu acho muito fantástica, é que não tem como a uva, apesar de ser muito gostosa, ela tem um tempo, né, de vida muito curto. A uva, normalmente, ela se estraga rápido, assim como a azeitona. Então não tem como ela virar algo de muito valor, que é o azeite e o vinho, sem pressão. Uva para virar vinho tem que ter pressão. Azeitona para virar azeite tem que ter pressão. Elas passam por um processo de pressão para virar algo muito mais longevo, algo que traz alegria, algo que traz contentamento, algo que tem muito mais valor. Existe momentos de vale, são necessários. Não conheço uma vida que não tenha momentos de vale. Então a história de Davi é que antes dele ser rei, ele passa por um momento de vale. Só que o que é mais legal nessa história é como ele encara esses momentos. Assim, a história é longa, né? Você pode se adentrar aí a partir do capítulo 18, do primeiro livro de Samuel, e aí começa a, a história começa a se desenrolar logo depois que Davi vence o filisteu e tudo mais, e ele é, né, honrado pelo povo e tudo mais, e ele começa e ele vira realmente um, um, um soldado, vamos dizer assim, né? Ele começa a comandar tropas do rei Saul. Só que o que acontece é que Saul começa a ficar com inveja de Davi.
o próprio rei que o colocou lá começa a ficar com inveja de Davi, porque as mulheres louvavam Davi, enfim, o povo achava Davi o máximo, e Saul o coração começa a se corromper, o coração começa a ficar endurecido. E o que acontece é que o próprio rei que trouxe Davi para o seu reinado começa a perseguir Davi. Você imagina o seu próprio tutor, vamos dizer assim, né? A própria pessoa que está ali liderando o seu país, te perseguindo, indo atrás de ti, foi aquela pessoa que te pegou na mão para vir pro onde você está, e ela mesma te perseguindo, ela indo atrás de ti, porque ela viu uma coisa, às vezes, em você que nem você está vendo. Olha que punk. Ela viu uma coisa em você que nem você está vendo. E ela ficou com inveja disso. Ela não olhou como uma forma positiva do tipo, caramba, esse meu filho, essa pessoa que está aqui comigo, olha que massa. Eu trouxe ela para cá, essa pessoa está crescendo, uma pessoa que tem um futuro fantástico, vai ajudar isso a destravar. Ela fica com inveja porque ela queria estar nessa posição. Ela queria ter esses atributos e ela não tem. E ela começa a te perseguir. A perseguição, muitas vezes, tem debaixo dos panos algum sentimento de inveja, muitas vezes. A perseguição, muitas vezes, tem um sentimento de inveja. De eu queria estar naquela posição, eu queria estar naquele lugar. Já parou para pensar sobre isso? Então Saul começa a perseguir Davi, e Davi, ele começa a ser ajudado por outras pessoas durante aqui a história. O próprio filho de Saul começa a ajudar Davi a, enfim, fugir do rei, e não só fugir do rei, principalmente fugir do rei, né? Fugir das perseguições, da morte. Só que é engraçado que, assim, durante todo o trajeto, Davi, enfim, tem medo e tudo, claro, mas ele está sempre muito confiante no Senhor, né? Em nenhum momento ele traz assim um questionamento de ai Senhor, por que tu está fazendo isso na minha vida, não sei o quê. Ou seja, ele não entra num processo de murmuração. Qual é a questão? A questão é que quando a gente se vê no vale, no meio da pressão de sair de uva para vinho, começa aí o processo de murmuração. Começando o processo de murmuração, a gente desencadeia uma série de pensamentos negativos. E aí você acha que aquele processo, que na verdade estava te lapidando, é um mal na sua vida. E aí você começa a enxergar tudo de forma negativa. Ei, eu preciso te acordar para um fato de que não existe uma vida perfeita. De que você precisa entender que processos fazem parte. De que você precisa entender que você precisa passar por isso para se transformar em algo muito mais valioso. Só que se você continua nesse processo mental de murmuração, não tem avanço, amigo. Não tem. Não tem avanço porque você fica num looping, num ciclo vicioso de pensamentos negativos e de murmuração. Murmuração só traz mais murmuração, não traz avanço, não traz crescimento, não traz novas ideias, não traz novos pensamentos. Você imagina aquela pessoa que ela consegue... cara, eu fico assim, meu Deus. Pessoas que estão em situações às vezes muito difíceis e elas estão ali, elas parecem que têm uma alegria contagiante. Cara, isso é demais. Sabe por quê? Porque as coisas param de acontecer com ela e sim pra ela. Ela muda a mentalidade. Paulo fala o tempo todo sobre isso na Bíblia, pra gente mudar os nossos pensamentos. Porque, eu vou seguir a Deus, agora tudo vai ficar perfeito. Vou ter um reinado, vou ter todos os carros que eu sonho, vou ter uma casa dos sonhos, vou ter não sei o quê. Sim, Deus gosta de trazer conforto, segurança. Deus gosta de trazer presentes para os seus filhos, mas não é sobre isso, é sobre o plano dele para a tua vida. E muitas vezes o plano dele para a tua vida vai ter muita pressão, brother. Porque ele quer te colocar em outro nível. E aí você fica aí nessa luta, fica nessa coisa de... e aí começa a murmurar. Então, vou seguir a Deus, porque aí Deus vai me dar isso aí. Não. Então, quando a gente segue o caminho do Senhor, às vezes fica mais difícil, tem mais aflições. Né? A gente, às vezes o pessoal começa a criticar, não sei o que, parará, tal. E aí? Mas na verdade você tinha duas escolhas. Ou você seguiria, as coisas às vezes elas já iam acontecer, mas ou você ia seguir o caminho sem o Senhor, muito provavelmente você não ia aguentar, eu tenho certeza que você não ia aguentar, ou com o Senhor, te dá um suporte. O Senhor vem para tirar todas as aflições, todos os medos, todas as inseguranças.
E ele te coloca num novo momento. E esse novo momento é o quê? Não é a circunstância externa que define como você está. Porque a circunstância que você está vivendo hoje que você vê, ele é temporário. Ele é temporário. As ações que você faz hoje são plantios para uma nova fase. A pergunta é, quais ações você está fazendo hoje? Porque precisa. Fé sem ação é morta. Não tem como. Sem obras, né? Tem isso na palavra. Fé sem obras é morta. Tenho fé, eu oro, mas e as minhas ações? E aí você começa a plantar. Só que quando eu começo a plantar, tem o tempo de isso semear, disso frutificar. É igual aquele cara, planta a semente e fica abrindo a terra. E aí, saiu? Todo dia. E aí, saiu? Ele atrapalha o processo. E o que era para ser um fruto, vira um problema. Porque ele semeou da forma certa, mas ele está ali ansioso, o tempo todo abrindo a terra. Tem um tempo de frutificar. E aí você começa a plantar mais. Planta uma semente, planta outra, planta outra, planta outra. E por onde você passa, você começa a plantar. E a circunstância externa, ela não te define. É isso que eu quero que você entenda. O que Davi estava passando não definia quem ele era. Ele não perdia a identidade por causa disso. Na verdade, ele estava sendo lapidado, porque quando ele passou por isso, ele já estava começando a reinar. Tem uma passagem aqui que fala que Davi, ó, que isso, putz, me pegou pra caramba. Deixa eu ver se eu acho aqui rápido. Aqui. Davi, capítulo 22, Davi fugiu da cidade de Gade e foi para uma caverna perto da cidade de Adulã. Quando os seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. E todos os homens que estavam em dificuldade, ou com dívidas, ou insatisfeitos, também foram. E Davi se tornou o chefe deles. Havia com ele mais ou menos 400 homens. Davi estava sendo perseguido nessa época, vocês não estão entendendo. Ele estava fugindo do rei Saul. E quando ele fugiu da cidade de Gade, foi para uma caverna perto da cidade de Adulã, a família foi para perto, foi ficar perto, e outras pessoas que estavam em dificuldades, insatisfeitas, falaram, não, vou ficar logo com Davi, porque Davi é um cara bom. As pessoas sabiam na índole do coração. Davi é um cara bom, é um cara que defende o nosso país, tal, vou ficar com ele, velho. Aqui ele já começa a reinar. Ah, não. Aqui foram 400 homens atrás dele. Ah, não, mas porque eu queria reinar, eu queria que tivesse 1 milhão de pessoas para eu reinar. Não, se tivesse 10 mil pessoas para eu reinar. Amigo, você não começa nada grandioso. Você tem que valorizar o pouco. Ah, não valoriza o pouco. Então não vai ter muito, não faz sentido para você. Então Davi começa a cumprir a missão e o propósito dele já aqui. Quando ele estava fugindo no meio do vale. Só que às vezes você não entende, cara. A gente não entende mesmo. A gente precisa do discernimento do Espírito Santo. Precisa de uma pregação, precisa às vezes de uma palavra. Então o que eu estou querendo trazer para você é que o momento de vale, ele não te define. Entenda isso. Ele, na verdade, é um processo de lapidação. O que a gente precisa, o que eu preciso, eu quero lhe pedir do fundo do coração, é que o seu coração saia da murmuração e você entre num estado de graça. E você comece a ser e viver o seu propósito no próprio vale. Mateus, como você começa a fazer o que você precisa fazer, o que está pompeando no seu coração hoje mesmo? Você começa a impactar e transformar pessoas com o que você tem. Você é aquela influência positiva na vida das pessoas. Você é aquela influência de bênção, de luz. Onde você chega, você impacta de forma alegre e contente uma pessoa. Isso que você precisa começar a fazer. Para que você saia, você tem que tomar uma decisão. Ah, Mateus, no dia que tal, que chover, não sei o que, parar. Não, não vai ter esse dia, amigo. Não, no dia que eu me sentir melhor, não. Sentimento, o coração é enganoso, entenda isso. Então você tem que tomar uma decisão de fazer uma nova ação, de ir para uma próxima fase, por meio de ações mesmo. Ah, porque eu achei que as pessoas iam vir me ajudar. Ah, entendi. Se Davi pensasse isso, a história todinha conta várias estratégias que Davi fez aqui, para poder exatamente fugir de Saul e daí em diante ele vira rei. E só que ele não estava buscando o reinado, né? Porque ele teve situações aqui até de matar o próprio Saul, só que ele não matou. Por honra ao Senhor. Isso aí é loucura, né? Porque é um nível de honra muito forte, cara. O que eu quero trazer pra ti é que assim, não. Enquanto você ficar esperando as pessoas te ajudarem, você vai ficar exatamente no mesmo canto que você tá. Vai, Mateus, mas sim, exatamente. Porque as pessoas não têm a obrigação de te ajudar. Tem pessoas que vão ajudar porque elas são pessoas boas, fantásticas, mas não tem a obrigação. Foi mal, velho. Agora, a sua obrigação
você não tem uma obrigação com o comportamento do outro, você tem uma obrigação com o seu comportamento. Como você reage, como você, enfim, se comporta mediante as pessoas, enfim, as ações que você faz. É isso a sua obrigação e não do outro. Então, o outro tem que me servir. Não, você tem que servir, velho. Você tem que ser um impacto positivo, você que tem que ajudar. Você tem que ser aquela mão. É isso que Deus quer para sua vida. Que você seja um impacto positivo. Se a outra pessoa for, maravilha, meu Deus, irmãos. Né? Somos irmãos em Cristo e vamos fazer isso junto acontecer. Mas se não for, você vai ser impacto, velho. Você vai ser a transformação na sua casa, na sua família, no seu meio social, no seu ciclo social, nas suas amizades. Tome essa responsabilidade. Entenda o vale como um processo de lapidação. Não questione nesse momento, Senhor, por que está fazendo isso? Não, não, o Senhor sabe o que é melhor para a tua vida. Tenha certeza e convicção disso. Porque o Senhor é perfeito. Ele é a própria justiça e a verdade. Não existe uma dúvida disso. Não existe, não existe. Não coloque isso no seu coração. É uma certeza. Ore para Deus e fala assim, Deus, me traz essa certeza no coração de que Tu é a própria perfeição, a justiça e a verdade. De que eu não preciso temer, nem ter medo. Eu não preciso ter medo, porque eu sei que Tu está fazendo pela minha vida é o melhor, é o plano certo. Me faz tomar as decisões certas, me traz sabedoria, Pai. Me faz influenciar e ajudar as pessoas, me faz servir, me faz facilitar a vida de pessoas. Deus quer isso para a tua vida. Facilitar a vida de pessoas de diversas formas. Às vezes pode ser falando, às vezes pode ser fazendo algo, escrevendo. Tem várias formas de facilitar a vida das pessoas. Então a palavra de hoje, a gente não tem não estou seguindo aqui um capítulo específico, tem só a palavra aqui do capítulo 22 do livro de Samuel. Eu sugiro que você leia essa história, porque essa história é muito contagiante. Mas o que eu quero falar para você é que é o seguinte, o seu vale, a sua circunstância atual não define quem você é. É porque meus resultados... Amigo, os melhores atletas passam por momentos, os melhores, melhor cabeça e tudo, melhor treino. O cara perde às vezes, perde campeonato, perde jogo, perde luta, sei lá. Perde. Faz parte do processo. É porque existe alguma coisa que ele não estava vendo. E aí vai lá e melhora. É a cabeça de campeão. É a cabeça de vitória, é a cabeça de conquista, é a cabeça de aprendizado. É a cabeça de humildade. De estar sempre aprendendo, você não sabe tudo. Você está no processo de lapidação, entenda. Se contente com o processo, não só com o resultado. Eita, que coisa difícil. Essa é forte. Se contente com o processo, não só com o resultado. Porque o resultado é rápido. Teve o resultado, passou ali um dia, pronto, acabou. O resultado já foi embora. Você já quer outro resultado. Então se contente no processo, a gente passa mais tempo no processo do que no resultado. Sua circunstância atual não define quem você é. Agora, os passos que você toma vão definir. Porque é a semente que você planta. É hora de plantar boas sementes. Mateus, já estou plantando. Então tem paciência. Né? O impaciente, ele faz tolice, normalmente. É hora da paciência. A paciência vem com sabedoria. Não tenho sabedoria. Ô amigo, Deus dá, faz assim, na hora. Bota o joelho no chão e peça sabedoria a Deus, que Ele vai te abençoar. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia de hoje. Obrigado pela palavra, pelo discernimento que tu tem trazido nos nossos corações e na nossa mente. Tu és glorioso e maravilhoso. Teu plano é perfeito. E que toda e qualquer murmuração vá embora. Toda e qualquer gratidão venha de vez nas nossas vidas. Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado pela palavra de hoje. Em nome de Jesus, amém.